Olá pessoal, e hoje nós iremos iniciar o capítulo 5, no qual nós iremos falar sobre arte, sociedade e política. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? O que tem a ver a arte com a sociedade e a política, né? Então, quando a gente fala esse nome política, a gente já imagina assim, outras coisas, né? Então fica bem difícil. Então, você costuma ver a sua realidade representada em filmes, telenovelas ou peças de programas de TV? Você consegue ver a sua realidade representada? O que arte e política têm em comum? Você tem ideia do que é um teatro político? Você já parou para imaginar o que é um teatro político? Que assuntos acha que esse tipo de teatro aborda? Então, são questões para a gente pensar, né? Então, quando nós imaginamos no trabalho de atores e atrizes, é comum pensar em uma representação naturalística. Ou seja, como se a arte de representar fosse tão somente interpretar as pessoas como elas são na vida real, produzindo no palco uma fatia da vida cotidiana, imitando a realidade. Isso ocorre porque estamos muito acostumados a ver apenas esse tipo de atuação, ou seja, nas telenovelas, nos filmes ou no teatro. Então, muitas pessoas, ao assistirem uma novela, um filme, qualquer coisa, eles imaginam que aqui dali é apenas uma parte da vida daquelas pessoas que foi permitida transmitir a nível nacional ou mundial, né? Muitas pessoas acham que a vida segue depois daquela cena ali, a vida segue na vida daquelas pessoas que apareceram ali para ele. E nós sabemos que isso não é verdade, né? São encenações, são criadas situações nas quais eles encenam para fazer a sua arte, ok? A representação naturalística, porém, foi inventada em determinado momento da história, com o surgimento do drama, que se tornou uma forma hemogênica de fazer teatro. Isto é um jeito que se impôs sobre todos, sobre os outros, graças à sua propagação no mercado cultural e nos meios de comunicação. Ou seja, isso não era possível antes dos meios de comunicação. Com isso, outras formas de teatro em que se atua de maneira diferente passaram a ser menos aceitas. No entanto, como vimos no capítulo anterior, em que estudamos um pouquinho da história das artes cênicas, né, que artes de representação são chamadas artes cênicas, há outras possibilidades, com personagens e situações em que se enquadram nesse jeito naturalista de conceber o teatro. Então, o teatro dramático e o épico. Você pode acompanhar no seu livro aí, na página 100. Então, nós temos aqui uma ilustração que ela vai falar de um tipo de teatro que começou a ser realizado na Europa no século XVIII. Então, nós vemos uma peça encenada chamada O Pai de Família, que é Le Père de Famille, e ela foi produzida pelo pensador francês Denis Diderot, né? Que ele tenta reproduzir elementos do cotidiano da sociedade francesa da época. Então, nós temos aqui uma sensação de profundidade do cenário, se deve a grandes painéis colocados no fundo da cena, pintados em perspectivas. Então, esse recurso, ele somado aos cenários construídos, ele proporciona uma impressão de amplidão e de realidade usando o efeito de ilusão. A peça de Diderot, ele compartilha da nova maneira de fazer teatro dessa época, que busca representar a vida privada e colocar em cena acontecimentos do cotidiano. Ou seja, tudo que acontecia dentro da família, dentro da casa, ele tentava repassar através do teatro. Daí o nome da peça, né? O Pai de Família. Continuando, os protagonistas, eles deixam de ser reis, heróis, deuses, santos e alegorias. A partir de então, são homens e mulheres comuns que ocupam o palco.
espaço no qual o espectador possa acompanhar a conduta do indivíduo, suas escolhas, suas decisões, erros e paixões. Então, esse tipo de teatro foi chamado de drama burguês. Nele não há prólogo, coro nem representações abstratas, mas somente diálogo, pois o foco está na relação íntima entre os personagens. O modo de atuar se modifica. Atores e atrizes devem se desprender das formas teatrais herdadas e representar da maneira mais natural possível. Quanto mais natural a pessoa se apresentar, melhor fica, porque assim ela vai mostrar a realidade, o cotidiano, né? Tirando aquela parte dramática que o teatro colocou, né? Porque o teatro já tinha uma linguagem tem uma linguagem diferente, então tem uma entonação na forma de falar, na forma de agir, até a forma de pensar nos personagens dentro do teatro é diferente. Então eles buscavam colocar o lado mais realístico, mais do cotidiano, aquela coisa mais natural, tá bom? Então, nada mais de gestos pomposos e exagerados. O ator deve representar para transparecer a sua realidade, como se fosse uma comum em suas situações cotidianas. Por exemplo, no cotidiano, ninguém vai chegar e dizer algo assim como se estivesse falando para milhares de pessoas, né? Então a pessoa vai falar naturalmente, como eu estou falando aqui com vocês naturalmente, né? Situações reais. Na página 101, vocês veem aí a fotografia, que ela vai mostrar a cena de A Dama das Camélias, que foi uma peça apresentada em 1951 no Teatro Brasileiro de Comédia, em São Paulo, que foi um grande sucesso de bilheteria. Então, observe os figurinos e a cenografia típica de uma peça de época. Todos os elementos buscam reproduzir a realidade da vida na França em meados do século XIX. Então, o drama burguês, escrito e adaptado para o teatro pelo escritor francês Alexandre Dumas Filho, por volta de 1850, foi encenado no Brasil mais de 100 anos depois, e a intenção era modernizar a cena teatral brasileira. Já o teatro dramático, ele inaugura uma tradição que vai habitar os palcos do mundo inteiro por muito tempo. E a proposta é de representar no palco uma cena que parece tão verdadeira que o público é transportado para outro lugar, maravilhado, emocionado. Então, essa é uma tendência que domina grande parte das encenações teatrais desde o século XVIII, sobretudo no teatro feito para as classes sociais mais altas. Essa é uma questão que o teatro nunca era feito para a classe pobre. Havia um preconceito em que as classes altas não se misturavam com as classes baixas e vice-versa. Então, o teatro era feito para as classes altas, para os nobres, para as pessoas que eram vistas na cidade, porque a classe pobre nunca era vista, certo? Então, essa é uma tendência que domina grande parte das encenações teatro de emoções fortes, cenários cuidadosos e temas da vida cotidiana e familiar. Atualmente, o que ainda se vê nas telenovelas, nas peças e nos filmes de maneira geral são os temas centrais desse gênero, né? A importância da família, o dever profissional, a prosperidade pela ação e pela vontade, a necessidade de acumular e gerir bem as riquezas. Então é tudo isso que as novelas, os filmes passam pra gente. Se você assistir qualquer filme, você vai observar essas coisas que eu falei aqui, né? A importância da família. Você vê que muitos eles priorizam a família, muitos eles priorizam também o trabalho, a questão de querer sobreviver de forma melhor, de acumular bens e assim usufruir. Então, mesmo hoje em dia é possível assistir a peças teatrais que buscam no drama seu modo de acontecer. É o caso da montagem registrada na fotografia, que vocês conseguem ver aí. No teatro, que realizava a encenação ocupava o lugar principal. A cena que antes tentava imitar
ambientes passa a revelar intencionalmente os elementos da sua teatralidade. Aí vocês veem a figura, né? Observa essa fotografia no livro de vocês, viu? Que é possível ver toda a estrutura do cenário, as escadas, os andaimes e as cortinas. Então, tudo isso você consegue perceber na fotografia, tá na página 103. Então, Piscator foi um dos precursores do teatro épico, cuja intenção é promover o olhar crítico do espectador. O teatro épico, ele surge para se contrapor ao drama burguês. Para tanto, utiliza recursos teatrais estranhos à cena, que rompe com a imersão emotiva do público. Então, esse dispositivo é chamado de distanciamento e se traduz teatralmente em diversas formas. Além de mostrar os elementos da teatralidade, como a estrutura do cenário e os refletores, outro recurso usado no teatro épico são as projeções, que são títulos de cena, canções, gráficos e notícias. O que vemos projetado na cenografia aqui é produzida, é o perfil do próprio Piscator, que é esse perfil que você vê. Ó. Observe aqui os elementos e aqui nós temos a imagem de perfil do próprio criador, né, do Piscator. Então, só um pouquinho aí para vocês entenderem a diferença entre o que era o teatro dramático, o burguês e o épico, tá bom? Nos vemos na próxima, se Deus nos permitir.